Boa noite, irmãos. Hoje vamos estudar o Salmo 74, continuando a exposição no livro de Salmos. O último que o pastor Laerto deu foi o Salmo 7,3 e agora vamos ver o Salmo 7,4. O Salmo 7,4 foi escrito por Asaf, e aí nesse salmo vai contar a história ali, como foi para Asaf quando o templo de Jerusalém foi destruído, como foi a experiência ali com a destruição do templo. E esse salmo, ele serve para nós como um exemplo de como nós podemos lidar em momentos de muita dificuldade, até de uma tragédia, de algo muito forte que abalou nossa vida, e especialmente tem lições para nós também relacionado à causa do que aconteceu lá no templo. Às vezes pode também ter algo relacionado à nossa vida e também relacionado a como seria no fim dos tempos. Então, vamos ler primeiramente o Salmo 7,4 e vamos meditar nele. Lamentação pela destruição do templo. O Salmo de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lagares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira de dentro do teu seio e consome-os. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos dragões nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz a cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo agora aqui. Queremos meditar na tua palavra. Abençoa-nos a entender este salmo, para que possamos aprender cada dia mais, Senhor, como viver melhor para ti. Nos guarda de todo mal e perdoa os pecados em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse salmo aqui está contando a história de quando o templo de Jerusalém foi destruído pela primeira vez. Vamos lembrar que o templo, quem construiu foi Salomão. Isso logo depois do reinado de Davi. Davi, por ser um homem de guerra, por ser um homem que
batalhou muitas batalhas, muitas guerras e derramou muito sangue, quando ele quis construir o templo, Deus disse: não, você não vai construir, porque você derramou muito sangue. Quem vai construir vai ser o seu filho, Salomão. E aí está contado lá no início de 1 Reis, fala de quando Salomão se tornou rei e de todo o processo de construção do templo. Então era um prédio maravilhoso, era um templo muito grande. Inclusive tem até aquela réplica lá que fizeram em São Paulo, quiseram imitar, né, do que eles chamaram até de Templo de Salomão. Mas o templo verdadeiro, que está falando nesse salmo aqui, ele foi construído por Salomão, e ele era todo revestido de ouro, era todo muito bonito, todo cheio de detalhes. Foi Deus quem deu até a sabedoria para os artesãos, os artífices da época, para poder construir ele. Então ele não foi simplesmente uma habilidade humana para fazer ele. Deus, lá em 1 Reis, fala que ele habilitou pessoas para poder construir. E também era tão lindo, tão maravilhoso, que ele, assim, não teve nenhum depois dele. A Bíblia vai falar que o que vai ser realmente melhor do que ele vai ser o templo da Nova Jerusalém. Mas o foco agora nesse primeiro templo. Esse templo, ele estava ali em Jerusalém, e depois da queda da morte de Salomão, e aí veio o seu filho Roboão, e o reino de Israel foi dividido. O povo de Israel entrou num ciclo de muito afastamento de Deus. Eles pecaram muito, e acabou que uma das condenações que Deus fez contra eles, especialmente pela idolatria e pelo abandono a Deus, foi justamente eles serem atacados pela Babilônia e a destruição desse templo. Isso ocorreu aproximadamente no ano 586 a.C., ou seja, quase 600 anos antes de Cristo nascer. E esse evento marcou o início do exílio babilônico. Veio Nabucodonosor para Jerusalém, destruiu o templo, pegou lá os judeus e levou cativos para a Babilônia. E aí vai ser a história de Daniel, para depois quem quiser ver. Daniel, ele viveu isso. Foi um dos momentos mais trágicos da história de Israel. Muita gente morreu nessa época, e muitos foram levados cativos, escravos. Essa passagem está descrita com mais detalhes lá no livro de 2 Reis 25, 8 a 10. Fala dessa invasão, de que Nabucodonosor chegou e tomou o templo. Lá diz: no 7º dia do 5º mês, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, queimou o templo do Senhor. E aí no versículo 7 que fala disso, versículo 7 do Salmo 7,4 diz: lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Então, por que eles tocaram fogo? Uma das razões é porque ele era todo construído de pedras, mas essas pedras eram banhadas a ouro. Era ouro assim, ouro fazendo lama, sabe? Era muito ouro. Tanto que uma das coisas que hoje o homem considera mais valiosa, que é o ouro, lembra que a Bíblia diz que no céu as ruas, a pedra do calçamento da rua é de ouro. Então, isso daí já nos dá uma noção de como o que o mundo aqui mata e morre por causa de dinheiro, por causa de pedras preciosas, por causa de ouro, no céu vai ser a pedra do chão. Todo mundo vai andar em cima do ouro. Não vai deixar de ser um bem precioso. Porque hoje o ouro só tem valor porque ele é raro. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é o Deus do ouro e da prata. Foi ele que criou. Então para ele o ouro não vale nada, não é nada demais. E aí foi por isso que Nabucodonosor chegou lá no templo e fez toda aquela destruição. Nesse salmo aqui é descrito toda a tristeza de Asaf, que Asaf ele era um levita, ele trabalhava no templo. Então para ele é como se ele fosse um obreiro, um pastor, alguém que estava ali trabalhando no templo, e depois ele vendo o templo todo destruído, todo acabado. Tudo que tinha acontecido ali para ele foi algo muito triste. E aí é o que esse salmo vai retratar, essa história. Então, como eu falei, ele é atribuído a Asaf, que foi um levita que serviu como líder do louvor durante o reinado de Davi e Salomão.
Se o salmo foi escrito ou comprado posteriormente por membros da linhagem de Asaf, então ele iria representar a tradição e estilo poético dessa família. Possivelmente aqui é algo da linhagem dele, porque essa destruição do templo foi muitos anos depois. Então vamos ver aqui a estrutura do salmo. Ele pode ser dividido em 3 partes. Do 1 ao 11, a gente vê um lamento e um desespero. É uma tristeza muito grande que Asaf aqui está demonstrando pela destruição do templo. Ele chega perguntando, principalmente logo no primeiro versículo: por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Aqui ele está mostrando que, na visão dele humana, parece que Israel foi abandonado por Deus para sempre. A gente sabe que, na verdade, não foi para sempre. O que aconteceu ali foi um juízo de Deus, foi a condenação de Deus por conta do pecado do povo de Israel, inclusive pela confiança que eles tinham no templo, nas paredes. Eles achavam que o templo que Deus usou Salomão para construir, ele em si era o que protegia eles, era a santidade do povo de Israel, era o templo, e não o próprio Deus. Então veja que Deus, ele não aceita ser trocado, ele, por nenhuma coisa, por nenhum objeto. O povo de Israel pensava que era o prédio, as paredes, aquele lugar que representava Deus, que era o que protegia eles. Eles achavam que eles podiam viver como fosse, podiam fazer o que quiser, enquanto o templo estivesse ali de pé, enquanto eles estivessem lá com o sacrifício funcionando, eles trazendo as ofertas deles, e o templo de pé, nenhum povo jamais vai nos atacar, nenhum povo jamais vai fazer nenhum mal, sendo que eles viviam totalmente longe da palavra de Deus, eles desobedeciam a Deus, eles eram pessoas que se afastaram, passaram a adorar ídolos. Eles iam no templo, adoravam a Deus, e depois em casa tinha um ídolo, tinha uma estátua de Baal, de Aserá, que eram deuses, a gente já estudou sobre isso um pouco, deuses pagãos, que na verdade eram demônios, como fala lá em Deuteronômio. A Bíblia deixa claro, Deus ele não aceita nenhum tipo de adoração a um ídolo, seja um ídolo que está no nosso coração, seja um ídolo de verdade, seja uma coisa de pedra, de madeira, de gesso. Ele não aceita. A Bíblia deixa claro, por trás daquele ídolo há um demônio, e o povo de Israel se deixou cair nesse pecado. Então, nessa primeira parte aqui do Salmo, ele vai falar sobre toda a destruição e profanação do templo pelos inimigos, que eles destruíram tudo, pegaram tudo que tinha de valor. Lembra, o templo lá, vai estar lá em 1 Reis descrevendo, ele tinha vários instrumentos, até os copos eram de ouro, muita coisa era feita em pedras preciosas. Tinha, em 1 Reis fala também que na época de Salomão a prata não valia nada, porque tinha tanto ouro que prata não valia nada, vai valer um dia depois, mas na época de Salomão só o que se tinha era ouro, e assim era o templo, era um lugar muito rico, muito bonito. E aí por isso, como quando o povo de Israel se afastou de Deus, aquele lugar ele ficou na mira dos inimigos, especialmente Babilônia, que eles viram, poxa, aquele lugar ali tem muito ouro, vamos lá roubar, vamos lá pegar esse ouro aí, não vamos deixar lá para eles não. Sendo que por eles terem se afastado de Deus, eles perderam a proteção de Deus. Se eles tivessem se mantido como um povo fiel, lá em Deuteronômio, Deus prometeu que eles seriam cabeça e nunca seriam cauda, ou seja, eles sempre seriam vitoriosos, nenhum povo poderia atacar eles, nenhum povo iria fazer mal a eles, nenhum povo seria contra o povo de Israel. Mas eles se confiaram, mas toda essa promessa de Deus, ela tinha a ver com um relacionamento com Deus. Não era simplesmente por eles irem ao templo, não era simplesmente por o templo existir, não era simplesmente por eles fazerem rituais religiosos que aquelas promessas de Deus iriam se cumprir. Eles não entenderam o recado de Deus, eles achavam que não, se eu for para a igreja, como se fosse para nós aqui hoje, se eu for para a igreja, se eu der o meu dízimo, se eu fizer aquilo que é minha obrigação religiosa, então eu vou ser abençoado. Lá fora eu posso viver e
fazer tudo do meu jeito, que Deus vai me proteger, Deus vai me abençoar. E não é assim que funciona, né? Deus, ele não é besta. A Bíblia deixa muito claro que de Deus não se zomba. Você não faz Deus de besta, você não engana a Deus. Você não faz para Ele uma coisa de mentira. Não se pode viver para Deus uma coisa que estou fazendo aqui, vivendo para Deus aqui, e lá fora o meu coração, que aí onde entra a questão que só Deus pode fazer. Deus, ele conhece o coração. A Bíblia fala que o justo, ele pode até cair. Não quer dizer que lá fora a gente vai ser 100% perfeito, não vai ter nenhum problema, nenhum defeito, nunca vai fazer nada de errado. Não é isso. O que a Bíblia está falando aqui é do coração. Deus, ele sabe se a pessoa está sendo sincera ou não. Mesmo que lá fora pode ser que em algum momento caia, pode ser que em algum momento faça uma besteira, mas a Bíblia fala do arrependimento. Porque a Bíblia, foi o que Jesus disse. Ele veio não para resgatar os sãos, os que estão bem, os que se dizem fiéis, que todo mundo vê, não, esse cara aqui é perfeito, não tem nenhum problema. A Bíblia diz que ele veio para resgatar os que estão doentes, mas que sinceramente buscam a Deus, que sinceramente, mesmo às vezes tendo algum problema, pecando alguma coisa, está ali, acontece momentos, né, que a pessoa sai da linha, mas ela se arrepende e volta, e aí é onde vai estar a diferença. Se a pessoa ela for falsa, num momento de tribulação, num momento de dificuldade, num momento de perda, num momento de tragédia, ela abandona Deus. Ela, principalmente, o que muitos fazem, ela blasfema contra Deus, ela culpa Deus por aquela situação. Veja que tudo aqui que Asaf está fazendo, em meio a toda essa destruição do templo, ele não está culpando Deus, ele está clamando por Deus. No meio do problema, no meio da tribulação, aí está a diferença entre quem realmente é salvo e não é salvo. A pessoa que é salvo, crente, ele vai buscar cada vez mais Deus, vai se apegar cada vez mais em Deus. Senhor, pelo amor de Deus, me livra, me ajuda a sair dessa situação, ou pelo menos me ajuda a passar por essa situação, porque um dia ela vai acabar. Pode até demorar, pode até passar anos numa situação ruim, mas um dia ela vai passar, e enquanto ela não passa, Deus, ele nos ajuda a passar por essa situação. Ele faz com que a gente atravesse o meio do fogo, como foi Daniel não, né? Misael, Ananias e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados, eles eram desse povo aqui, que estava em Jerusalém, foram capturados, levados para a Babilônia. Quando chegou lá, que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, e disse, adore a estátua, quem não adorar vai ser jogado na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram aquela estátua e foram jogados na fornalha. E eles lá dentro do fogo, uma fornalha que foi acesa 7 vezes mais forte, eles conseguiram andar pelo meio do fogo como se nada tivesse acontecido. Depois saíram e nem a roupa deles, nada chamuscou, nada pegou fogo. Eles saíram do mesmo jeito que entraram. E a Bíblia ainda deixa claro que não, ali tinha fogo mesmo, estava realmente uma fornalha muito forte. E a Bíblia diz que os homens que jogaram eles na fornalha, só por chegar perto para jogar eles, o fogo matou esses soldados, matou quem jogou eles. Mas eles foram jogados, entraram, passearam, andaram, fizeram tudo lá dentro e não aconteceu nada. Então, serve de exemplo para nós, para entender. Deus, ele às vezes, muitas vezes, ele não vai tirar o problema da nossa vida. Ele não vai fazer com que a gente não passe pelo fogo. Ele vai fazer com que a gente passe pelo fogo. Mas é um fogo que não vai nos destruir. É um fogo que vai, na verdade, até nos purificar. Porque essa é uma das ilustrações principais que o fogo tem na Bíblia. É a forma principal como se purifica o ouro, ou a prata, metais preciosos. Se bota o ouro no fogo, ele bota no caldeirão lá, muito quente, e ele fica lá várias horas. E aí, o pastor já explicou isso, né? Já deu esse exemplo. Vocês lembram? Fica lá o ouro, ele derrete, né? Todo mundo já viu em filme, né? O ouro fica líquido. Mas qualquer sujeira, qualquer impureza que tiver naquele ouro, ela não fica no fundo não, ela vai tudo para o topo, para a parte de cima. Fica aquela borra. E a pessoa que está limpando o ouro fica só tirando aquele excesso. Ele fica tirando, até que está perfeito, limpo, parece um espelho, o ouro quando está totalmente puro.
Então, assim, os momentos de provação, de dificuldade na nossa vida, os momentos de tribulação, na vida do crente, eles servem para nos purificar, para nos fazer aproximar mais de Deus, para nos fazer não confiar na gente, no dinheiro, em amigos, em qualquer coisa desse mundo. Porque o mundo, ele vive de confiar apenas naquilo que ele pode ver, naquilo que pode pegar, naquilo que... como eu já vi até a pessoa falando assim, eu posso perder tudo que eu tenho, mas que eu sei trabalhar, eu tenho coragem para trabalhar, eu vou lá e ganho tudo de novo. Eu acho isso uma grande arrogância, porque a Bíblia deixa claro que tudo que nós temos é Deus que dá, é Deus que abençoa. Isso ele faz tanto para o crente como para o descrente. A Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva para o ímpio e para aquele que serve a Deus. Então, nós temos que ter sempre a confiança em Deus, não é naquilo que a gente de algum modo possa conseguir. Eu tenho um filho que tem esse cargo, que tem esse emprego, eu mesmo tenho, ou eu tenho uma amizade, eu tenho um contato, eu tenho esse dinheiro, não importa, qualquer coisa nessa vida aqui, se nós formos nos escorar nessa coisa, em algum momento aquela coisa vai nos destruir, ela vai se mostrar como sendo totalmente indigna de confiança, e somente Deus é aquilo que a gente pode confiar. A Bíblia fala que o povo de Israel, inclusive nessa passagem aqui, para se defender da Babilônia, eles confiavam em alianças. O povo de Israel deixou de confiar em Deus para se defender, porque eles eram um povo que era muito odiado, né? Desde o início de Israel e até hoje, eles são um povo que tem muitos inimigos, pessoas que querem matar eles, querem dizimar eles, destruir tudo e tomar tudo que eles têm. Porque Deus abençoa, geralmente eles acabam tendo muita coisa, e as pessoas crescem o olho e querem tomar. Então uma das coisas que levou a esse ponto dessa destruição aqui, foi porque deixaram de confiar em Deus, passaram a confiar em ídolos, como eu falei, passaram a confiar em alianças. Uma das alianças que Israel fez para se defender, para se proteger dos inimigos, foi com o Egito. Pense só, eles que passaram 400 anos sendo escravos lá, quando saem de lá e depois Deus abençoa, dá a terra prometida, eles voltam a pensar, não, mas vamos fazer uma aliança com o Egito, vai ser bom, vai nos proteger, bom, a gente tem muitos inimigos. Isso daí foi um erro fatal, que começou tristemente até com Davi. Davi, ele chegou a fazer uma aliança com um rei ali da região, casou com a filha desse rei, para fazer essa aliança. Esse mau exemplo pegou no filho dele. Assim que Salomão virou rei, a primeira esposa dele, que já estava errado em ter mais de uma, né? Mas começou ele casando com a filha do faraó. E aí isso era por aliança. Veja, Salomão, a Bíblia deixa claro que ele vai chegar a ter 700 esposas por questão de aliança, por questão de fazer um acordo. Então eu estou um rei aqui desse país e está ali o Edson, é rei de outro país. Para a gente não ficar brigando, vamos fazer o seguinte: você manda a sua filha, eu caso com ela, e aí você é meu sogro, né? Aí ninguém vai ficar brigando. Você não vai atacar meu país, nem eu vou atacar o seu país, porque é o país da minha esposa, né? E nem você vai atacar porque é o país da sua filha. Eu vou atacar o meu país porque é o país da sua filha. Então, isso tudo é um raciocínio totalmente humano, é só no nível aqui do humano. E Deus na história aqui está totalmente fora, né? Lá em Deuteronômio, a Bíblia tem várias passagens que mostram várias bênçãos que Deus colocou para Israel, que era se eles confiassem em Deus, e somente em Deus, nada mais. Então, um pouquinho. E aí, não, mas dá certo, não tem problema não. E aí, eles fazem essas alianças. Tudo isso só vai servir para que as promessas de Deus, para eles, especialmente de bênçãos, de proteção e tudo, Deus ele vai ter um momento ali que ele vai mostrar para eles: ó, vocês estão se afastando, estão adorando esses ídolos,
estão confiando em alianças humanas, e aí Deus até vai usar a ilustração que confiar no Egito é como se você estivesse se apoiando numa cana quebrada, ou melhor, como fosse vamos pensar na ilustração, como fosse uma bengala quebrada. Como é que você vai se apoiar numa bengala quebrada? Você vai cair, né? Deus usa essa ilustração. Confiar no Egito para proteger vocês das outras nações é confiar numa cana quebrada, ou numa bengala quebrada para os nossos dias hoje. E aí o que deu foi justamente isso. Vieram os babilônios e destruíram o templo. E aqui deixa claro nessa passagem falando sobre esse lamento, que tudo isso vinha tanto do julgamento de Deus que permitiu que isso ia acontecer, mas vinha também da maldade pecaminosa desses inimigos de Deus. Ele fala aqui no versículo 8: disseram nos seus corações, despojemos-los de uma vez, né? Vamos lá e roubar tudo que eles têm, vamos roubar o que tem no templo, né? Como eu falei, é muito ouro, muita coisa preciosa, muita coisa valiosa. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. E aí, tudo isso daqui, Deus não deixou eles assim, solto, não. Ele não foi de surpresa. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Na verdade, isso daqui estamos falando de séculos, centenas de anos que Deus avisou. Começou com Moisés, antes deles entrarem na terra prometida, lá em Deuteronômio. Deus já tinha avisado: vocês vão entrar nessa terra, não façam alianças com os povos dessas nações. É como se para nós hoje dissesse: não faça aliança com o descrente. Serve tanto para casamento, serve para questões de você. Não é que você não vai fazer nenhuma aliança, a Bíblia também tem uma passagem explicando. Mas a questão é, tem coisas que não dá para um crente estar ali aliado com um descrente. Uma relação de trabalho, sim, mas, por exemplo, uma sociedade, uma coisa assim, nível, eu acho bem complicado. Isso aí entra em algumas polêmicas, algumas pessoas acham de um jeito, outros acham de outro, mas é complicado, né? Fica aquela questão, quando o cara quiser fazer uma coisa errada, e aí, você vai fazer com ele a coisa errada? Ou você vai dizer: não, eu sou um crente e isso eu não faço? E aí já vai dar problema, né? Então, Deus deixou claro para o povo de Israel como eles deveriam se comportar. E daí o que aconteceu foi toda essa destruição no Salmo 74, que está escrito, e também, como eu falei, lá em 2 Reis 25. Outra passagem que vocês quiserem também ler em casa, Jeremias 52, vai ser justamente a passagem do momento final, que durante o livro de Jeremias conta a história da vida dele, ele como profeta de Deus, alertando o povo contra os pecados dele, contra o afastamento de Deus, contra uma vida de hipocrisia que eles estavam vivendo. E nessa época eles eram muito religiosos, iam para o templo, ofereciam muitas coisas, eles faziam muitas ofertas a Deus, eles viviam no templo, mas fora era uma vida terrível. Eles eram pessoas extremamente gananciosas, extremamente ímpias, ou seja, sem piedade. Eram pessoas que eram infiéis nos casamentos, eram pessoas cruéis, eram pessoas que não obedeciam os mandamentos lá em Levítico, em Êxodo. Não obedeciam, eles simplesmente quebravam a lei de Deus, mas iam ao templo. E aí é por isso que Deus deixa o templo ser destruído, porque o templo para eles era como se fosse um amuleto, um ídolo. É como se para eles, como eu falei, Deus está representado pelo templo. Se tem um templo, eu faço qualquer outra coisa e nada vai me acontecer. E aí Deus deixa claro: a questão principal não é o templo, é o seu coração e como você se relaciona comigo. Se for uma relação falsa, se for uma relação que você acha que é só por causa do templo, então as bênçãos e as promessas de Deus, elas não vão se aplicar a você. Então depois, se vocês quiserem ler Jeremias 52, nesse capítulo já é os eventos finais antes dessa passagem de Salmo 74. Narra os eventos de quando Jerusalém caiu sobre o rei Zedequias. Era o rei da época, era o rei que Deus ali julgou ele terrivelmente. Foi um julgamento tão terrível que, no caso desse rei, foi quando Nabucodonosor chegou, cercou a cidade, capturou a cidade, destruiu o templo, os muros,
e levou como preso a elite judaica, os principais da cidade, que inclusive entre eles foi Daniel. Esse rei Zedequias é uma passagem muito triste nessa Jeremias 52, que mostra como ele foi um rei que perseguiu muito o profeta Jeremias, mandou prender ele, colocou lá num poço, Jeremias. E o que acontece? O que foi que aconteceu com Zedequias? Zedequias foi preso, os filhos dele foram mortos na frente dele, e Nabucodonosor, na crueldade, no auge dele, foi assim: pegou o rei Zedequias, colocou os filhos dele tudo na frente dele, mata eles tudinho na frente dele para ele olhar, e depois corta os olhos dele, arranca os olhos dele, que a ideia é: a sua última visão vai ser os seus filhos morrendo. Já pensou? Coisa terrível. Como se você... muito crueldade. E aí, mas isso tudo foi julgamento, porque ali eles perderam a proteção de Deus. Eu vejo muito claramente nesse momento aqui como ali era Satanás, né, fazendo uma crueldade em grau infinito, né, que um pai vê os filhos morrendo e depois cortar os olhos dele, arrancar os olhos dele, para ser a última visão dele, era os filhos morrendo. Está lá em Jeremias 52, se vocês quiserem depois vocês leem, Jeremias 52. E aí esse capítulo vai mostrar justamente o contexto antes desse salmo aqui, 74. Então, como eu falei, nesse período aqui nesse trecho aqui do 1 ao 11, é esse lamento, esse desespero pela destruição do templo. O povo, né, especialmente Asaf, lamentando o que foi a destruição do templo. Mas aí depois ele muda, a partir do 12 para o 17, ele vai lembrar dos atos poderosos de Deus. Ele vai lembrar de que Deus, ele continua no controle, ele continua lá no céu, reinando. Imagina, como se fosse para a gente algo parecido como foi com Jó, né? Perdeu sua casa, perdeu tudo, e aí digamos para a gente aqui, isso aqui foi tudo destruído, derrubaram a igreja, queimaram tudo, queimaram nossa casa, mataram nossos filhos, levaram os que sobreviveram presos para ser escravo, e a gente ficou e está no meio dessa situação, desse caos completo. E aí ele se lembra do que Deus já fez, do que Deus é capaz de fazer. É quando o salmista ele passa a recordar os atos poderosos de Deus na criação e na história de Israel. Essa passagem aqui, como eu falei, lembra um pouco, ou bastante, né, como foi justamente na vida de Jó. Lembra que Jó, quando foi no início ali dos primeiros capítulos, que Jó teve toda aquela destruição terrível, primeiro perdendo bens, perdendo família, no fim perdendo a saúde, ele passa a questionar Deus. Ele pergunta a Deus: o que foi que eu fiz? Por que está acontecendo isso tudo? Eu não mereço isso e tal. Estavam os amigos dele ali, né? Só acusando ele: não, tu fez uma coisa muito errada, porque se acontecer isso tudo é porque tu pecou gravemente, e a consequência do pecado é isso e tudo. Ele não tinha pecado, mas ele passou a duvidar de Deus, passou a questionar Deus, né? E colocar Deus no banco dos réus, tá? E aí Deus, especialmente nos capítulos 38 a 41, Deus chega para ele e explica, quando Jó questiona o sofrimento que ele estava enfrentando, né? E aí Deus responde, ele não vai falar nem do micro, né? Que assim, a vida dele, os bens dele, os filhos dele, tudo história. Deus, ele já vai para o macro, o máximo, que é: fui eu que criei tudo que existe, tudo que você vê, fui eu que criei. Por que você está me questionando por uma coisa que assim, no aspecto de Deus, é como se toda a nossa vida fosse uma poeira, entendeu? Um grão de areia. É algo assim que, para Deus, se Ele quiser, Ele cria tudo de novo e refaz tudo de novo. É porque a gente não consegue entender isso. É muito maior do que a gente pode entender. Mas nesses capítulos aqui de Jó, do 38 a 41, Deus pergunta para Jó: onde é que ele estava quando os fundamentos da terra foram estabelecidos? Quando eu criei a terra? Quando eu estava definindo onde ia ficar o mar, onde ia ficar os céus, as montanhas?
e como é que as ondas iam funcionar, tudo, assim, é uma coisa que, tipo assim, quem é de nós que poderia fazer o mar, criar um mar? A gente precisa de um monte de máquina para fazer um açude velho, né? Uma coisa pequena, comparado com o mar, né? Ninguém aqui poderia fazer o que Deus fez. Deus menciona também sobre os fenômenos climáticos, como a neve, as chuvas, fala dos animais. Ele fala de um animal que a gente nunca nem viu, que é o Behemoth e o Leviatã, lá entre 39 e 41, que são animais e provavelmente era uma espécie até de um dinossauro, a descrição que a Bíblia traz lá em Jó, que é um animal muito grande, com as pernas muito grandes, uma cauda imensa que destrói tudo. É uma coisa assim que a gente nunca viu. E o Leviatã também, que é um monstro marinho, como se fosse tipo aquele Godzilla, aquele filme, né? Algo parecido com aquilo. Então, assim, que provavelmente a gente não sabe se já morreu, mas que existiu, que a Bíblia descreve. Então, Deus, ele lembra a Jó, que olha, tudo que você está passando, tudo que você já perdeu, e às vezes a gente se apega muito, né, ao que já perdeu, às vezes a gente passa o resto da vida chorando principalmente se for uma coisa, né? Porque se for uma pessoa, a gente dói mais, né? Se for uma pessoa que a gente perdeu. Mas aí é onde vai Deus nos incentivar a entrar no evangelismo, justamente porque se você evangelizar, você vai ter aquela pessoa que você ama tanto no céu. A ideia do evangelismo é justamente para você ter as pessoas que você ama para a eternidade. E aí, toda essa passagem aqui do Salmo 74, nesse trecho aqui entre o 12 e 17, vai falar sobre a criação, vai lembrar do que Deus já fez para o povo de Israel, que foi a partir daqui do 13, né? Ele fala: tu dividiste o mar pela tua força. Fala de quando Israel estava ali naquele momento fugindo do Egito, com um faraó atrás que queria matar todos eles com um exército enorme. Deus faz o quê? Deixa eles naquele momento em que eles estão aqui do lado é o mar, e aqui do lado é um monte de soldado querendo matar. E aí, faz o quê? Vou morrer pelos soldados ou vou morrer afogado? Ali era para eles, para quem não tinha fé em Deus, era simplesmente: de que modo eu vou morrer? Porque morrer eu vou. Sem saída. Então, esse ponto de assim, é o ponto limite, é o fundo do poço, e ainda mais fundo que o poço, que às vezes tem aquela história, né, que você chega no fundo do poço e lá embaixo não encontra um buraco, não encontra um alçapão, para ir mais fundo ainda, né? Deus, ele vai nos permitir chegar em situações extremas, em situações terríveis, como foi aqui com Israel, o mar de um lado e o faraó aqui do lado querendo matar. Em quem você vai confiar nesse momento? E aí Deus mostra para eles a passagem lá. Deus diz para eles: está vendo esse faraó aí? Pois nunca mais vocês vão ver esse faraó. E aí Deus abre o mar, eles passam, e o faraó corre atrás deles e morre afogado. E depois que o povo de Israel passa, né, Deus fecha o mar e mata todos eles afogados. Infelizmente aquilo não serviu de confiança perene para eles, porque eles ainda vão reclamar um bocado, ainda vão ter um monte de problema, e isso até nós hoje, né? A gente muitas vezes reclama, deixa de confiar em Deus, fica triste, fica desanimado, porque a gente está olhando para os problemas, está olhando para a situação que está ao nosso redor, e não olhando para cima, olhando para Deus. É como Pedro. Lembra daquela passagem que Jesus estava no mar, ele estava no barco, e aí Jesus chega para eles como se fosse um fantasma, e aí Pedro diz: Senhor, deixa eu ir aí para lhe ver. E aí venha, e ele começa a andar dentro do mar, mas aí vem, do nada ele deixa ele olhar para Cristo, que estava lá, que era o que estava fazendo ele andar pelas águas, a fé que ele tinha, e a vontade de ver Jesus, de estar perto de Jesus, era o que fez ele andar sobre as águas. Aí de repente ele: peraí, eu estou andando em cima da água, no meio da tempestade, eu vou morrer afogado. Aí ele começa a afundar. Em vez dele
continuar olhando para Cristo, continuar olhando para Jesus, que era o que estava fazendo ele andar sobre as águas, o milagre de andar sobre as águas, ele começa a olhar para os problemas como se fosse a gente, está no meio do fogo, tá? Fui demitido, sofri um acidente, estou com uma dívida enorme, tem credor, empresa me ligando porque eu estou devendo, porque isso, aquilo, outro, aí problema com o filho, problema com a mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, com o parente, e aí começa a bater um monte de coisa, a pessoa fica desesperada. Nesse momento, a gente tem que olhar para cima. Nesse momento, a gente tem que deixar de olhar para os problemas. Senhor, eu não sei como eu vou sair desse tanto de problema, desse incêndio que eu estou, desse mar agitado, dessa tempestade, de tanta coisa que está acontecendo na minha vida. Não sei como eu vou sair disso, mas eu sei que o Senhor pode me tirar disso, ou que se não vai ser tão cedo, enquanto eu não chego lá do outro lado, o Senhor vai me fazer passar por tudo isso, vai me ajudar, me dar força para eu não desanimar completamente, não cair completamente no meio dessa tempestade. E aí fica o exemplo para nós. Então, como eu falei, do 12 ao 17 fala para nós da importância de ler a Bíblia, de ter comunhão com Deus, porque justamente quando ele lembra do que Deus fez no passado, quando Deus livrou o povo de Israel inúmeras vezes, o que Deus é capaz de fazer, porque foi Ele que criou a terra, foi Ele que criou tudo. Então não importa o que você venha a perder na vida, não importa que nós, especialmente bem materiais, que isso é uma coisa que Deus diz que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, e às vezes, como fala lá em 1 Timóteo 6, os homens entraram em muitos males por causa do amor ao dinheiro. Às vezes a gente vai ficar muito triste, muito angustiado, muito ansioso por causa de coisas, por causa de bens, pelo que a gente não tem, pelo que a gente perdeu, pelo que a gente poderia ter, mas nunca conseguiu, nunca teve, não sei o quê. E aí deixa de confiar em Deus, deixa de pensar em Deus. Isso vai fazer com que nós venhamos a fracassar. Isso daí está tirando de nós o contato, o convívio com Deus, que é justamente o que poderia nos dar força para enfrentar aquela situação. Asaf aqui, ele conseguiu, apesar de estar no meio do caos, a destruição, a tragédia completa, ele ainda conseguiu se alegrar e ter confiança e fé no futuro do que Deus poderia fazer, porque, o que ele está fazendo? Está lembrando o que Deus fez. Para nós aqui seria ler a Bíblia, seria ter aquela comunhão diária com Deus, ter esse contato com Deus para fortalecer a nossa fé, para justamente não cair nas ciladas, nos pecados, que depois vai ser justamente aquilo que vai destruir nossa vida. Como por exemplo, Davi. Davi era um homem que era o segundo coração de Deus, Deus estava com ele sempre, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca foi para uma batalha para ele não chegar lá e destruir tudo, matar todo mundo e sair vitorioso. Começou lá com Golias, mas foi assim a vida dele toda, ele nunca perdeu na batalha, tanto que ele morreu velho numa cama, morreu de velhice, porque Deus nunca deixou ninguém matar ele. É uma proteção incrível, né? Porque o homem tinha inimigo, viu? Tanto que vocês já perceberam pelos salmos, vários que o pastor já leu aqui, como Davi tinha inimigos, como ele tinha gente querendo matar ele, porque ele matou muita gente. Foi por honra de Deus, mas é aquela coisa, né? Fica, né? Um dia eu mato esse cara, e aí foi, né? Um monte de gente queria matar ele, mas ele morreu de velho, morreu numa cama lá, não lembro agora, mas acho que uns 130 anos, muitos anos, mas morreu de velho. Sendo que aquela coisa, né? Geralmente quem acaba participando do assassinato, né, com homicídio, vai morrer cedo, né? Porque vai vir alguém querer vingar e tal. Então, Davi, ele era um homem que era segundo o coração de Deus, mas foi quando ele se afastou de Deus, quando ele relaxou, quando ele não vou mais para a batalha não, vou ficar aqui no templo mesmo. E aí foi quando ele caiu, adulterou com Batseba e depois caiu no principal, na verdade o principal homicídio da vida dele. Ele foi um homem que matou muita gente, Davi. Ele matou muitas pessoas, mas o sangue, a pessoa que ele matou, que depois Deus chegou lá e cobrou dele,
foi o sangue de Urias, que era um homem inocente, casado com a mulher dele, a mulher de Urias, e que Davi foi lá e matou Urias, deu um jeito, arquitetou um plano para ele morrer, para poder ficar com a mulher dele. Então, para você ver como é uma questão, era um homem que compôs muitos salmos, que viveu uma vida fantástica, assim, incrível a vida de Davi. Mas que nesse ponto fica a lição para nós temos cuidado justamente com aquilo que acontece quando a gente se afasta de Deus. Pelo amor que Deus tinha a Davi não morreu por consequência daquela morte. Deus deixa claro lá no julgamento dele. Mas Deus disse que a espada, que seria a morte, não iria sair da casa dele. Então Davi, ele vai morrer de velho, mas durante essa velhice dele, ele vai ver um monte de gente querida dele morrer. Ele viu vários filhos dele morrer, viu filhos dele matarem uns aos outros, ele viu muitas tragédias. Então foi um castigo muito, assim, merecido, mas terrível, né? Foi mais ou menos como foi o do rei Zedequias. Você vê um filho morrer, vê um filho matando o outro, então é uma coisa terrível. E aí foi o quê? Porque ele se afastou de Deus, porque teve aquele momento lá em que ele deixou de agir pela Bíblia e passou a agir pelos instintos, pela vontade dele. Ele viu a mulher, eu quero aquela mulher. Ah, ela é casada, não tem nada não, mata o marido dela. E aí, consequências terríveis. E aí, do versículo 18 ao 23, aí é quando vem a súplica por intervenção e justiça. Aqui é quando, nessa passagem final, veja que, como eu falei, tudo que foi acontecido aqui nessa passagem foi, primeiramente, um julgamento de Deus por conta do pecado de Israel. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá destruir tudo, era um julgamento. Mas, e principalmente porque esse povo que destruiu a Israel, fez isso de uma forma pecaminosa, de uma forma que era contrária à vontade de Deus, era com ódio, era com toda uma questão que era realmente uma impiedade. Esse povo que destruiu o povo de Israel, depois seria destruído, depois eles seriam julgados. E aí do 18 a 23 é quando o salmista ele vai encerrar com uma súplica, pedindo que Deus lembre da sua aliança que fez com Israel, desde lá em Abraão, e defenda o seu povo contra a vergonha e a opressão causada pelos inimigos. Nós vemos pela história que o povo babilônico, eles, apesar de Nabucodonosor se achar o grande rei da Babilônia, que eu construí isso aqui, que Deus vai fazer com ele depois lá? Vai fazer ele comer capim, vai passar 7 anos comendo capim. Se não me engano é Daniel 4. E aí depois ele é restaurado, mas quando ele é restaurado, ele adora a Deus. E aí, possivelmente, provavelmente Nabucodonosor, a pessoa de Nabucodonosor, o rei, foi salvo, mas o reino da Babilônia foi destruído. Todo esse povo que fez isso aqui, justamente porque a descrição aqui deixa claro: disseram nos seus corações, despojemos de uma vez. E eles, como eram pessoas que blasfemavam, né? E aí ele diz no 10: até quando, ó Deus, os afrontará o adversário, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque eles fizeram tudo isso atacando o povo de Israel, foi primeiramente atacando o povo de Deus. Eles estavam ali atacando a Deus, dizendo: esse Deus aí não tem poder de nada não, a gente vai chegar lá, vai matar tudo, vai roubar tudo que é deles. Por quê? Porque esse Deus não tem valor, não tem poder, não é Deus de nada. Deus forte mesmo é os nossos deuses. Aí tinha, né, como eu falei, Baal, Aserá, os demônios. Isso aqui é Satanás, tudo que está por trás. Então todo esse povo aqui, nessa terceira parte, de 18 a 23, eles, apesar de serem usados por Deus para executar o julgamento e destruir o templo, depois eles vão ser destruídos, depois eles vão morrer, depois Deus vai cobrar deles o que eles fizeram. E aí é quando ele, como ele fala, considera a tua aliança, pois os esconderijos da terra estão cheios de violência. Aqui no 20, atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ou seja, esse povo que foi lá e executou,
toda essa destruição, era um povo cruel, era um povo mau, era um povo ímpio, que Deus usou e permitiu eles destruir o templo, mas que depois eles mesmos seriam julgados. Então ele apela para que Deus haja rapidamente em favor do seu povo e lembre do sofrimento dos humildes. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Eu até juntei mais material aqui para isso, mas para nós podermos encerrar, aplicação prática, o valor da obediência. O que é que a gente pode aprender aqui? Deus levou a desobediência e a idolatria de Israel a sério. Lembra? Tudo que aconteceu aqui nesse salmo foi porque eles desobedeceram a Deus, descumpriram os mandamentos de Deus e viviam totalmente longe do modo como Deus tinha dito para eles. Então, Deus levou a desobediência deles a sério, mesmo sendo seu povo escolhido. Então, para nós hoje, devemos valorizar a obediência à sua palavra e reconhecer que Ele espera fidelidade. Então, Ele espera que nós não apenas sejamos, vamos aqui na igreja, vamos orar, vamos fazer viver de qualquer jeito, fazer aqui um teatro, vamos dizer assim, e lá fora a gente desconsidera Deus, a gente vive longe da palavra de Deus, faz o que quer. Como eu falei, não quer dizer que nós seremos perfeitos, mas se envolve o quê? Errou, pecou, se arrepende. Errou, pecou, se humilha, pede perdão e procura mais a Deus. O que muitos fazem quando erram ou pecam, eles se afastam. Aconteceu ali, já aconteceu em algumas igrejas. Está ali um homem, foi pego em adultério, foi pego adulterando com alguém e foi descoberto. O que muitos fazem? Sai da igreja, abandona, não quer mais nem saber de nada, não mostra que realmente não era crente. Por quê? Porque no momento da dificuldade, no momento especialmente que foi pego no pecado, em vez de se arrepender, em vez de procurar reconciliação, em vez de procurar perdão, primeiramente com Deus, depois com o cônjuge que traiu, a pessoa vai e vive e abandona. Não quero mais saber de nada, não. Vou viver minha vida mesmo, não quero mais saber de igreja, não vou me submeter à disciplina, não vou viver essa vergonha de fui descoberto, não quero mais estar aqui no meio de ninguém. É o que muitos fazem. Então, sobre fidelidade, necessidade de arrependimento contínuo. Israel recebeu inúmeras advertências para se arrepender antes que o julgamento viesse. Aqui não deu tempo da gente falar aqui, mas antes disso aqui, Deus mandou um monte de profetas, mandou um monte de avisos, mandou vários, entre eles teve Isaías, Jeremias e outros. O que eles fizeram? Mataram esses profetas. Foram lá e, além de rejeitar o que eles estavam profetizando, além de continuar desobedecendo, muitos deles foram mortos. Então, Deus, Ele ainda nos chama ao arrependimento quando nos afastamos dos seus caminhos. Ou seja, a Bíblia deixa claro que é possível, não deveria, mas é possível, acontece. As pessoas caem, as pessoas cometem pecado, mesmo sendo crentes, mesmo estando na igreja. A diferença, como eu falei, vai estar no arrependimento. Aconteceu isso, mas eu me arrependo verdadeiramente, abandono aquilo que eu fiz, deixo de fazer aquilo que eu fiz, e aí Deus perdoa. Ele é paciente, mas vai ter consequências para o pecado não confessado. Outra lição: cuidado com a falsa segurança religiosa. O povo de Israel achava que porque iam ao templo, porque iam para a igreja, eles estavam protegidos de tudo e ser abençoados por Deus. Deus deixou justamente o ponto principal que eles confiavam como um amuleto, como eu falei, o templo ser destruído, pegar fogo, destruir tudo, para eles aprenderem. Não é o templo que protege vocês, não é a igreja que protege vocês, sou eu, Deus. O templo e a igreja é um meio de você mostrar que você me ama e me valoriza. Ou seja, eu me sacrifico para ir para a igreja, posso estar morrendo de cansado, cheguei do trabalho, o final de semana, o domingo é o último dia que eu tenho para acordar tarde, mas eu vou fazer o sacrifício, eu vou, no domingo vou para a igreja, na quarta noite eu vou para a igreja, estou morto de cansado, passei o dia trabalhando, mas eu vou para a igreja. E a igreja é você mostrando que ama a Deus, que você prioriza a Deus, em vez de ir para um futebol, em vez de ir para uma festa, em vez de ir simplesmente dormir de uma maneira assim que você poderia fazer o sacrifício, mas escolhe não fazer. Então aí você está mostrando o que é mais importante na sua vida, certo? Então
É justamente isso que a gente tem que ter bem claro. Não é questão que ir à igreja salva ou não salva. Porque ir à igreja você está demonstrando que é que você valoriza ou não. Mas se você vem à igreja todo santo dia, se tivesse culto de segunda a domingo, e todo dia você estivesse aqui, mas mesmo assim, no seu coração, Deus entendesse que você não está sendo sincero, não ia valer nada. Porque Ele vê o coração, Ele vê como é que é lá dentro. A gente só vê o por fora. A gente vê que a pessoa veio para a igreja, veio todos os dias, fez todos os deveres dela. Mas Deus vê como é que está lá dentro. Aquela pessoa pode estar fazendo aquilo, reclamando, achando ruim. Eu preferia estar lá em casa, vendo televisão. Preferia estar numa festa, preferia estar... Mas eu venho aqui. Então, é esse sentimento de fazer a coisa à força e depois Deus vai cobrar, Ele vai julgar. E também esperança na aliança com Deus. Mesmo em meu julgamento, Deus nunca se esqueceu da sua aliança com Israel. Para nós, a nossa aliança é com Cristo. Temos uma nova aliança baseada no amor e na graça de Deus. Podemos confiar que Ele é fiel para perdoar e restaurar aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. E aí onde fala da nossa sinceridade. E por último, ouvindo a voz de Deus hoje. Assim como Deus enviou profetas para advertir Israel, que não deu tempo a gente ver, mas depois a gente pode voltar a esse tempo. Ele nos dá a sua palavra e nos guia pelo Espírito Santo. Precisamos ouvir as suas advertências e instruções, permanecendo vigilantes para não endurecer nossos corações. E o que acontece? Às vezes a dificuldade da vida, as provações, as tribulações, em vez de elas nos purificar, em vez de elas nos tornarem mais santos, tocando mais a Deus, vai tornar a gente mais duro, mais rancoroso, né? Porque tem gente assim, que quanto mais apanha, pior fica. Que nós sejamos aqueles que, se tivermos que passar por apanhar alguma coisa, que a gente amoleça, que a gente se torne mais moldável para ser do jeito como Deus quer. Às vezes a gente, não, eu sou assim, eu fui criado assim, a minha família é desse jeito, eu fui a minha vida toda desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Essa atitude de não mudar, dizer eu sou desse jeito, não vou mudar nunca, isso aí às vezes Deus pode vir quebrar de uma vez tudo. Então é melhor que a gente esteja pronto a ser mais maleável para a palavra de Deus, não para o mundo, lembrando, né? Não é para as influências do mundo, não é para os conselhos do mundo e amigos descrentes, para a palavra de Deus. Nós estejamos prontos a mudar, nos arrepender, a viver a vida como Deus espera que nós vivamos. Porque a Bíblia deixa claro aqui nesse salmo, não é uma falsa religião, não é vir para a igreja, não é viver assim para os outros verem que a gente é crente, que vai nos proteger de nada não. Especialmente no momento de dificuldade, quem for falso, é aí que o cara se destrói mesmo. Então, que Deus nos abençoe nessa noite, nos leve em paz para casa e nos ajude a viver esse salmo aqui de maneira que nós aprendamos as lições que a gente ouviu hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, por esse tempo agora aqui. Nos guarda de todo mal, nos leve em paz para nossas casas. Nós sejamos sempre fiéis a Ti, todos os dias da nossa vida. Nos abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.